Então, só completar isso daqui aqui. Então, Marechal Deodoro da Fonseca. Então, assume após a deposição de Dom Pedro II, ele vai enfrentar resistência por parte de setores do exército que ainda apoiam Dom Pedro II. Deixa eu ver mais coisas no chat. Oi, diga, Nath. Posso. Oligarquia vem do seguinte termo. Oligo, em grego, o prefixo quer dizer poucos. E arquia tem a ver com a organização do poder. Quando eu falo em oligarquia, eu estou falando que o poder está concentrado na mão de poucos. Diferente de uma monarquia que é na mão de um só. Então, se eu estou falando de uma república oligárquica, que é no caso do Brasil, o que vai acontecer entre o período 98 e 1930, estou falando de uma república, mas cujo poder de decisão, cujo poder político se encontrava na mão de um pequeno grupo. Esse pequeno grupo era uma oligarquia. Entendeu? Beleza. Então, o Marechal Deodoro ele assume para um governo provisório. Até o quê? Até que se elabore uma Constituição. E daí essa Constituição que vai vir a ser elaborada, ela vai defender o quê? O republicanismo, o presidencialismo, laicidade do Estado, voto universal masculino e federalismo. Então, republicanismo, presidencialismo, sufrágio universal masculino, ou seja, todos os homens votam. O federalismo, que é a maior autonomia para os estados, certo? E a laicidade do Estado. O que é a laicidade do Estado? A separação Estado e Igreja. Só qual que é o lance? Ele rompe com o poder moderador. Ele rompe com o poder do imperador. E daí, mesmo rompendo com isso, o Deodoro ainda vai usar do autoritarismo para exercer seu poder. Isso vai levar ele a tentar, inclusive, fechar o Congresso. E daí a gente vai ter o levante da Marinha. Então, apesar da Constituição, Deodoro governa de maneira autoritária. Uma tentativa sua de fechar o Congresso resulta no levante da Marinha e em sua em sua abdicação do cargo. Por quê? Por causa da pressão da Marinha. Ok? Beleza, tá aqui? Beleza. Então vamos para Floriano Peixoto.
Então, Floriano assume em 1891, após a saída de Teodoro, e ele assume mediante uma, um acordo, ok? Como assim? O, o Floriano ele não podia assumir como vice do Deodoro. Por quê? Porque o Deodoro não tinha ficado nem 2 anos no cargo. Então a lei não previa que o Floriano pudesse assumir. Só que os paulistas apoiavam o Floriano Peixoto. E daí arranjaram para que ele conseguisse assumir, apesar de legalmente não poder. E o Floriano assumido, isso vai novamente desagradar a Marinha. Por quê? Além da Marinha ser monarquista, ela havia se oposto ao Deodoro e à chapa do Deodoro. Então, a gente vai ter aqui um novo desgaste com a Marinha, certo? Tanto que a gente vai ter a revolta da Armada entre 93 e 94, e daí entre 93 e 95 também a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, ok? Então, os conflitos com a Marinha, a revolta da Armada, e também com as elites do Sul, que aqui vai ser a Revolução Federalista do Rio Grande do Sul, rendem a Floriano o apelido de Marechal de Ferro, ok? Nesse momento em que o Floriano assume, o Brasil está passando por um momento econômico muito delicado, certo? E ele emprega então o Rui Barbosa, o ministro da Fazenda, para quê? Para resolver essa crise. O Rui Barbosa tem o seguinte plano: ele vai imprimir mais dinheiro e ele vai permitir que outros bancos imprimam a moeda. E além disso, ele vai conceder empréstimos com muito mais facilidade a empresas e sociedades anônimas. Essa é a política que vai ficar conhecida como encilhamento. Ela vai dar muito errado, certo? Então aqui a gente vai ter o quê? Oi? Não? Então, em tentativa de solucionar a crise econômica, o ministro Rui Barbosa aumenta a impressão de papel moeda e concede mais empréstimos. E isso vai, na verdade, agravar a crise, certo? Pois é, não foi um bom plano, Nath. Então isso acaba aumentando a inflação e a dívida, piorando a crise econômica que já se alastrava no Brasil. Continuando aqui, né?
Já em 94, vai assumir o poder o Prudente de Moraes. E o que o Prudente de Moraes é? Ele vai ser um presidente que vai vir dos quadros civis da sociedade, vai ser o primeiro que não vem do exército. Por que ele é importante, então? Para promover essa abertura, ok? Então aqui nós temos o presidente nosso número 3, Prudente de Moraes. Assume em 1894 como primeiro presidente civil. Seu objetivo é realizar a transição do governo militar para o civil e reparar seus inúmeros erros. Só que o Prudente de Moraes, ele assume e já em 95, com problema de saúde, ele tem que sair. E daí, no lugar dele, entra o Manuel Vitorino, que era o vice. Só que o vice era, politicamente, o Vitorino, muito próximo dos militares. Então, por saúde, Moraes já sai em 95 e assume seu vice, Vitorino, mais alinhado aos militares. Então, sai militar, entra militar. Foi o Collor, Nath. Você está pensando no Collor. O fantástico presidente do Brasil que foi eleito sem nenhum voto, porque hoje em dia ninguém assume que votou nele. Certo? E daí o vice assume com uma crise já para lidar. Qual crise? Canudos. O que é Canudos? Seguinte, pensa no sertão nordestino. A gente está falando de uma região extremamente pobre. E nessa região se desenvolve um movimento messiânico, liderado por Antônio Conselheiro. O que é o Antônio Conselheiro? É uma figura carismática, ele é um líder espiritual, religioso, e está falando das pessoas tomarem o destino de suas vidas em suas mãos e construírem uma própria comunidade onde elas podem prosperar. Essa comunidade vai ser chamada de Belo Monte, no Ceará. E daí os pobres, os miseráveis brasileiros vão para essa comunidade e essa comunidade começa a crescer e prosperar e fugir ao poder público. Como ela começa a fugir ao poder público, eles veem nessa comunidade um desafio à ordem pública e social. A igreja não gosta, por quê? Porque o conselheiro é um herege para a igreja. O Estado não gosta, por quê? Porque Canudos é visto como além de um sentimento monarquista, ele é visto como uma coisa subversiva, e o exército não gosta também. Com isso, vão haver diversas investidas do exército republicano contra Canudos, ok? Então, o movimento popular e messiânico, liderado por Antônio Conselheiro, que, após estabelecer uma comunidade independente em Belo Monte, Ceará, é destruído pelo exército republicano. Meu computador fez barulho, isso não é bom. Deixa eu abrir o Afterburn já. Não, a temperatura dele tá ok. Beleza.
Então, quando o Prudente de Moraes retorna, porque a saúde dele melhora, Canudos já tinha ido para o saco, ok? E daí, para celebrar a ocasião, ele vai ser atacado por Marcelino Bispo, que é um florianista. Isso vai refletir muito mal sobre o exército, vai perder o apoio dele. E daí, finalmente, a gente vai ter no próximo presidente do Campos Salles o início de uma república civil de fato. Então, quando Moraes retorna, ele é atacado por Marcelino Bispo. O que mina o pouco apoio que os militares ainda desfrutavam e marca o período de começo de fato da República Oligárquica. Então, de República da Espada é só isso, ela não costuma cair tanto. A Oligárquica e a Era Vargas costumam cair bem mais do que essa transiçãozinha que é a República da Espada, tá? O Prudente de Moraes, inclusive, ele tem essa coisa complicada de não ser nem um cara, como é que eu vou colocar? Nem um cara que pertence aos militares, certo? Nem como um cara que pertence às oligarquias. Ele estava lá para fazer uma transição. Então não dá para encaixar ele muito bem. Então vamos lá. Cadê? Onde que eu tô? Ué, cadê minha lousa? Ah, tá aqui. Ó. Tem aqui alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo? Ok, nenhuma dúvida, imagino eu. Assim, então. República Oligárquica. Por que que o nome é oligárquica? Então, o nome oligárquica vem do caráter do poder político à época. Ele era restrito a um pequeno grupo que compunha a elite de cada estado, normalmente ligados ao café. As duas principais forças políticas do período eram São Paulo e Minas Gerais, que se revezavam no poder, formando a famosa política do café com leite. E para garantir a vitória nas urnas, faziam uso de diversos artifícios legais ou ilegais na hora de manipular os votos. Exemplo. A
política dos governadores, o apadrinhamento político, o voto do cabresto, os currais eleitorais. Então, o que é cada coisa? Política dos governadores. O governador de cada estado apoiava um candidato à presidência. Quando ele fornecia esse apoio, aqueles que estavam abaixo dele também apoiavam, que eram senhores de terra. Por que o apoio desses senhores de terra é importante? Porque eles controlam uma grande quantidade de funcionários. Esses funcionários vão votar muitas vezes no candidato seu senhor. Por quê? Porque o voto é aberto. E se você votar no cara errado, você está sob ameaça constante de perder seu emprego. Okay? Então, por isso a gente fala cabresto. É colocado como um cabresto nos eleitores para que eles não enxergassem em quem estavam votando, por assim dizer, para que eles só pudessem votar de acordo com os interesses dos seus senhores. E daí essas grandes propriedades de terra onde os trabalhadores estavam eram vistas como um curral eleitoral, uma grande reserva de votos, de gado político, certo? Para reforçar isso, esses senhores muitas vezes faziam um apadrinhamento, que é isso? Eles criavam relações e laços com as famílias desses trabalhadores para forçar essa situação de dever, de compromisso, ok? Então tudo isso funciona junto, essas coisas não existem independentemente umas das outras, certo? Então vamos lá. Essa política do café com leite passa a fazer com que a economia brasileira, aliás, com que a política brasileira gire totalmente em torno da economia do café, prejudicando outras áreas. No entanto, a gente vai ter uma área que vai conseguir um certo apoio. A indústria do transporte, especialmente das ferrovias. Por quê? Porque o café começa a investir nas indústrias que lhes são interessantes. Então, o café, ou a oligarquia cafeeira, começa a investir na indústria que lhe é interessante. O transporte de grãos, ferramentas, outras coisas. Tudo que for associado ao café, o café vai investir. Ok? Só que a corrupção do período causa desgaste na opinião pública. E já na década de 1920, está organizado o movimento tenentista. O que é o tenentismo? O tenentismo são jovens oficiais do exército que estão revoltados com a situação do café com leite e querem mudança. Eles querem dar meio que o próprio golpe para pedir essa mudança, para limpar a corrupção, para ter um governo moral no Brasil, certo? Então, jovens tenentes do exército que se colocam em oposição às oligarquias e ao café com leite. Isso aí. Quando que a café com leite vai se ver plenamente contestado? Primeiro, a gente vai ter a crise de 29. Por quê? Porque vai quebrar a economia mundial. Vai ser a crise mundial do capitalismo. Essa crise mundial do capitalismo vai fazer com que o mundo pare de importar café naquele momento. Ok?
O segundo problema vai ser quando o Washington Luiz vai apoiar o Júlio Prestes, presidente. Um paulista apoiando um paulista. Minas vai se sentir traída, vai buscar apoio na Paraíba, no Rio Grande do Sul. Eles vão indicar o gaúcho Getúlio Vargas. E aí vai ocorrer uma disputa entre Prestes e Vargas, ok? O Prestes vai vencer, só que o vice do Vargas vai ser assassinado no fim das eleições. O pessoal vai ver isso como um indício da corrupção do Prestes, e daí vai se organizar um golpe para o Vargas assumir. Então o que a gente tem aqui? Vamos lá. Então o que isso vai ocasionar? Isso gera cenário para que Minas, juntamente a Rio, Paraíba e Rio Grande do Sul, lance candidatura na forma de Getúlio Vargas. E galera, como isso está se opondo à República Oligárquica, eles vão conseguir apoio, inclusive, do tenentismo, ok? Cacete. E daí o que vai rolar? Embora Prestes vença nas urnas, o assassinato do vice de Vargas reflete como um ato de Prestes. E daí o Prestes ele vai ser impedido de assumir, certo? E Vargas vai ser instalado no, na presidência do Brasil. Então, repara, a República Oligárquica, a gente está falando o quê? Então, a política brasileira sendo um reflexo da economia cafeeira e dos seus interesses. Uma política feita com base nos interesses basicamente de Minas e São Paulo, nesse revezamento político, e também numa política que está sendo feita de diversas maneiras legais e ilegais para manipular os votos, usando da política dos governadores, do apadrinhamento político, do voto do cabresto, dos currais eleitorais para isso. Okay? O que acaba com o café com leite? Crise de 29 e o Washington Luiz apontando Júlio Prestes. Isso acaba com o nosso café com leite. E daí a gente vai ter a era Vargas,
que vai de 1930 a 1945. A gente vai dividir ela em 3 momentos, de 30 a 34 a gente vai chamar do governo provisório do Vargas, de 34 a 37 constitucional, de 37 a 45 de Estado Novo, que é a ditadura varguista, ok? Então, era Vargas dividida em 3 fases. Provisória, que é de 30 a 34. Constitucional, que é de 34 a 37. E aí o Estado Novo, que é de 37 a 45, que é a ditadura varguista. Por que o Vargas assume que a ideia de um governo provisório? Porque ele assume que com o seguinte discurso, ele vai reestabelecer no Brasil a ordem, vai anular a Constituição, vai substituir os governadores, colocar os tenentistas no movimento. E daí qual que é a ideia dele assim? Conseguir o apoio da população para tornar o governo dele mais fácil, ok? Então, durante a fase provisória, com o discurso de restabelecer a ordem, Vargas aponta aliados para os cargos de governadores, os cargos de governador, suspende a Constituição, ignora o Congresso e dá início a medidas populistas a fim de legitimar seu governo. No entanto, em 1932, em São Paulo, estoura a Revolução Constitucionalista. O que é isso? Foi uma revolução que aconteceu em São Paulo pedindo por uma nova Constituição, okay? Se rebelando contra o Vargas. Então, hostil a Vargas e ao governador indicado por ele. Essa revolução é um fracasso. Só que, o que ela mostra? Ela mostra para o Vargas, Tomás mostra para Vargas, que a manutenção do regime de exceção em que se encontrava seu governo, nessa coisa autoritária provisória, era insustentável. E faz com que o presidente, inicie o projeto de uma nova Constituição. E daí, em 34, com a nova Constituinte, a gente vai ter, então, a formação dessa nova Constituição. Essa nova Constituição de 34, ela vai garantir direitos trabalhistas já, ok? Ela ainda não vai garantir CLT, não vai garantir o salário mínimo, mas ela já vai dar mais espaço aos trabalhadores, inclusive o direito de organização sindical, desde que tutelados pelo Estado, ok? Então, a Constituição de 1934 terá, entre suas principais mudanças, a possibilidade de que Vargas permaneça até 1938, muito esperto ele, né? Criar uma Constituição para que ele possa se manter no poder. E concederá benefícios trabalhistas. Como resultado dessa Constituição, que trazia maior abertura política, permite o nascimento de 2 grupos.
A A e B, a Ação Integralista Brasileira, movimento político de inspiração no fascismo italiano, e a ALN, a Aliança Libertadora Nacional, um movimento político de inspiração comunista e que pedia por reforma agrária. O Vargas reconhece em ambas ameaças ao seu poder, mas persegue com maior força a ALN, pois esta questiona o status quo. Ela questiona a ordem social. Embora a Aliança Integralista Brasileira fosse uma instituição fascista, ela não estava questionando a ordem do poder, a ordem política. Ela só estava questionando se os seus ideais estariam ali representados ou não. Ok? Pessoal, beleza até aqui? Beleza, tô esperando. Printou? Printou? Beleza. Eu vou apagar aqui então, pode ser mais uma só. A gente dá uma pausa já. Até 3h30. Vamos lá. E daí o que vai acontecer? Com a perseguição da ANL, a perseguição à ANL, ou ALN, causa a intentona comunista, uma série de pequenas revoltas comunistas no Brasil que ocorrem em 1935 já, ok? E aí o Vargas vai ver nisso uma coisa muito interessante. Ele vai perceber que o povo está com medo dos comunistas, certo? Então, usando da intentona e do medo causado pelo comunismo, em 1977, Vargas anuncia o Plano Cohen. Ele teria descoberto um projeto de dominação comunista no Brasil. Mentira, certo? Hoje se sabe que o documento é falso, ok? Com a justificativa dessa ameaça comunista,
Vargas fecha o Congresso por tempo indeterminado. Decretando estado de guerra e uma nova Constituição. A polaca. Autoriada e baseada na Constituição polonesa. Então, em 1967, se inicia o Estado Novo, a ditadura varguista. E é nesse Estado Novo, Vargas aparelha o Estado e o operariado. Cria mecanismos de censura e propaganda oficiais do Estado, como o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Publicidade, faz com que os sindicatos respondam à tutela do governo, ou seja, os sindicatos se tornam mais uma ferramenta do governo. Persegue oponentes políticos e governa por meio de decretos, sem envolvimento do legislativo ou judiciário. Só que, com a ocorrência da Segunda Guerra Mundial, Vargas é obrigado a alinhar-se aos Estados Unidos. E, enquanto isso, uma crise econômica avança sobre o Brasil. Ah, coisa que faltou falar aqui em cima. Ele também vai criar o BNDES, a CLT, o salário mínimo e estatais como a Vale do Rio Doce. Ok? E ao retornar da guerra, o exército brasileiro percebe em Vargas as características do fascismo que combateu na Europa. E aí a gente tem um Vargas que está há 15 anos no poder, desgastado pela corrupção, pelo atrito político, pelo autoritarismo, sendo comparado aos fascistas na Europa, e daí esse Vargas vai ser retirado do poder, ok? Então, após 15 anos, com sua imagem pública desgastada pela corrupção, escândalos, autoritarismo e agora com a guerra, autoritarismo, crise e agora com a guerra, Vargas é deposto pelos militares ainda em outubro e novas eleições serão realizadas. Então a gente fica por aqui da experiência republicana, tá, gente? Beleza, até aqui alguma dúvida, pessoal?
Esse pedaço é bem tranquilo, por incrível que pareça. Ele é cheio de coisa, mas ele é bem tranquilo, porque você entendendo a lógica do que está acontecendo, ele fica simples. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar agora, a gente volta 3h30, certo? Para ficar até umas 4h30, mais ou menos, ok? Daí a gente volta com a parte de Guerra Fria, que é a parte de geografia já. Fechou? Beleza, galera. Valeu. Abraço, então. Até daqui meia horinha. Tenha um descanso, comam alguma coisa, tomem uma Coca-Cola, bebam água, comam um abacate, que abacate faz bem pra pele. Até 3h30.